Rua Arão Reis, década de 80 e 90. Uma bela imagem da atual estação ferroviária de BH, usada, atualmente, apenas pelo trem de passageiros da FVM, feita no final dos anos 80 ou início dos anos 90. Uma imagem de uma das mais famosas lanchonetes de BH nos anos 70. Xodó, década de 70. Avenida Prudente de Moraes, 1974. A criação da Avenida Prudente de Moraes, em 1970, estimulou a ocupação de novos bairros e o crescimento dos bairros que já existiam na região. Detalhe no Fusquinha Táxi. Grupo Escolar Pedro II, década de 30. Estudantes em sala de aula do Grupo Escolar Pedro II numa época onde meninos estudavam em salas separadas de meninas. Ferrobel, sem data. Imagem da antiga Ferrobel, provavelmente nos anos 60 ou 70, que existia onde atualmente é o Parque das Mangabeiras. Esta foto parece ser onde hoje estão as quadras ou a pista de skate. Viaduto Santa Teresa, 1929. As fotos da construção do viaduto mais famoso de Belo Horizonte. Avenida Paraná, década de 50. Cartão postal mostrando uma vista parcial do centro de Belo Horizonte destacando a Avenida Paraná. Detalhe, a maioria destes pequenos edifícios que vemos aí na foto estão lá até hoje. São lojas, restaurantes, motéis, consultórios odontológicos, etc. Esta é uma das vias do centro que menos sofreu com o processo de verticalização de Belo Horizonte nos anos 50. Uma bela imagem da Praça do Papa, 1981. Brinquedos recém-inaugurados na Praça Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça do Papa. BH Shopping, 1980. Uma bela foto tirada do evento de automobilismo nas imediações do BH Shopping na década de 80. Observe no detalhe o Fiat 147. Mercado Central, 1959. Diferente foto do Mercado Central de Belo Horizonte. No alto, a Rua Goitacazes no trecho daquela subida onde tem, mais acima, a entrada para o estacionamento do Shopping Cidade. Uma bela imagem do Mineirão, década de 80. Mineirão lotado em dia de jogo. Embora a qualidade da foto não seja das melhores, percebe-se bem a quantidade de veículos nos estacionamentos. Comenta nos comentários se você já assistiu um jogo no Mineirão. Uma bela foto da Praça Vaz de Melo, década de 60. Imagem da antiga Praça Vaz de Melo, que existia onde hoje está o Complexo Viário da Lagoinha. À esquerda, a guarita do sinalizador de trânsito. BH Shopping, década de 80. Imagem do ainda novo BH Shopping nos anos 80. Garis, 1974. Garis da SLU, que foi criado em 1973, trabalhando na pequena praça que existe no cruzamento da Rua Goiás com Rua da Bahia. Uma profissão digna, pena que ainda nos dias de hoje não tem muito valor. Uma bela foto do Palácio da Liberdade, sem data. Cartão postal com imagem do belo Palácio da Liberdade. Avenida Paraná, década de 60. Mais uma imagem do pequeno aclive que existe na Avenida Paraná. Uma bela imagem da estação ferroviária, 1913. Antigo prédio da estação ferroviária de Belo Horizonte que foi demolido em 1922 para a construção do prédio atual, que hoje é o Museu de Artes e Ofícios. Esporte Clube Futebol, 1904. Primeiro clube de futebol de Belo Horizonte fundado em 1904. Imagem de Juscelino Kubitschek, 1943. Prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira durante a Festa da Comieira no Hospital Municipal de BH no início dos anos 40. Uma bela vista parcial, 1957. Vista parcial do centro de BH a partir da Rua Sapucaí. Um retrato da Avenida Paraná, década de 60. Imagem da pequena subida que existe na Avenida Paraná, próximo ao Sindicato dos Bancários, à direita. Essa foi uma das avenidas que sofreu menos modificações na cidade.
Muitos destes pequenos prédios existem até hoje e são lojas, motéis, consultórios odontológicos, motéis, restaurantes, motéis, bares, motéis, etc. Uma bela imagem do centro, década de 60. Vista parcial do centro de BH com destaque para o mercado central sem a cobertura que existe hoje. Igreja São José, década de 40. Igreja de São José em uma foto já sem sua pintura estilo marroquino que havia desde sua inauguração. Uma bela foto do túnel da Lagoinha, década de 80. Obras de ampliação do túnel da Lagoinha. No momento da foto, trânsito intenso com um Fusca, um caminhão e um ônibus Caio Gabriela da linha 1505. Imagem da Igreja São José, 1963. Missa campal pelo Dia das Mães realizada na Igreja de São José em 1963. Uma foto do Parque Municipal, 1978. Momentos de laser. Cartão postal com imagem do Parque Municipal na década de 70. Foto histórica do América Futebol Clube, 1915. Formação do América Mineiro de 1915, um ano antes do primeiro dos 10 títulos seguidos do clube. Entre seus jogadores o primeiro negro do futebol mineiro, Geraldino. Ao lado dele o Tacílio Negrão de Lima, que seria prefeito de BH, e os irmãos Pena. Mário seria médico e emprestaria seu nome ao famoso hospital. Imagem de trabalhadores no Córrego da Barroca, 1928. Canalização do Córrego da Barroca em seu trecho da Rua Mato Grosso em 1928. Cinema Avenida, 1910. Antigo Cinema Avenida que existia no início da Avenida Afonso Pena, onde atualmente está localizada a sede da Associação Comercial de Minas. Uma bela foto do centro, década de 70. Lindo cartão postal com vista noturna do centro de BH. Grande Hotel, década de 30. Inaugurado em 1918 pelo imigrante italiano Arcangelo Maleta, o Grande Hotel se localizava na esquina da Rua da Bahia com a Avenida Augusto de Lima. Foi demolido e em seu lugar construído um prédio maior que leva o nome do fundador do antigo hotel, o edifício Arcangelo Maleta. Banda 14 Bis, 1979. Imagem de divulgação da banda 14 Bis no ano de lançamento de seu primeiro disco em foto feita na Rua Sapucaí, atrás da estação ferroviária. O 14 Bis é uma das bandas mais antigas de Minas Gerais ainda em atividade e com a mesma formação, com exceção do Flávio Venturini que saiu em 1987 mas que, de certo modo, sempre continuou junto à banda contribuindo com composições ou participando em projetos como gravação de DVDs ou em alguns shows. Bar do Ponto, década de 30. Cotidiano da cidade. Homens em frente ao antigo Bar do Ponto, que se localizava junto ao antigo Palácio Hotel. Fico imaginando que esses senhores estariam conversando. Uma bela foto do Cine Metrópole, sem data. Linda imagem de um dos mais populares cinemas que já existiu em Belo Horizonte. O prédio, que antes abrigara o Teatro Municipal, foi tombado em maio de 1983, mas o tombamento foi cancelado em agosto do mesmo ano e, alguns meses depois, o mesmo foi demolido. Uma imagem da Pampulha, década de 70. Lindo cartão postal destacando a Lagoa da Pampulha. Detalhe para obras no entorno do Mineirão e pelo pequeno barco na lagoa. Avenida Afonso Pena, 1968. Uma tomada da Avenida Afonso Pena no sentido bairro Centro, com destaque para a paisagem já árida da avenida, sem as árvores, a construção do Palácio das Artes em primeiro plano à direita, e o volumoso estacionamento em 45 graus junto ao passeio central da via. Imagem da greve, 1979. Greve dos trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte por melhores salários no final dos anos 70. Esse foi um dos maiores movimentos grevistas da história da capital mineira. Imagem da Capela do Rosário, anos 1900. Linda imagem da Capela do Rosário e do antigo orfanato Santo Antônio nos primeiros anos de Belo Horizonte. Um retrato do Carnaval, década de 80. Desfile da Banda Mole no Carnaval de Belo Horizonte nos anos 80. Corridas, década de 60. Por muitos anos,
Eram comuns as corridas ao redor do Mineirão em fins de semana. Alguns acidentes trágicos aconteceram durante essa época. Reparem como todos ficavam na pista mesmo, ao lado dos veículos. Uma bela imagem do centro, 1957. Em primeiro plano, a Igreja Metodista Central, bem conservada até nossos dias, situada na Rua dos Tupis. À direita e acima da foto, a rua que está bem arborizada é Espírito Santo. Os prédios na esquina de Goitacazes estão lá, firmes e fortes. Irmã bela foto do centro, década de 50. Esquina da Rua São Paulo com Tamoios e Avenida Amazonas. Reparem na sinalização luminosa discreta num cruzamento envolvendo 3 vias centrais. O movimento colhido no instantâneo já indica que isto era um grave problema. Escola Municipal dos Borges, 1963. Curiosa fotografia mostrando como era a entrega dos uniformes escolares para crianças nos anos 60. Observe os estudantes. Muitas crianças iam descalço para a escola. Uma bela imagem da Praça Rio Branco, década de 80. Imagem aérea da Praça Rio Branco, em frente à rodoviária, uma das mais conhecidas no centro de BH. Concurso, 1969. Imagem de um concurso público para professoras no Instituto de Educação de Minas Gerais. Grandes mulheres que com certeza fizeram diferença em seu tempo. Pindorama, década de 60. Inauguração de novos ônibus da linha que atende ao bairro Pindorama. Observe a quantidade de pessoas esperando. Atenção motoristas que seguem pela Avenida Amazonas. Acidente agora no início da noite entre um VW Fusca e um ônibus coletivo da linha 77, Ibirité. Complica o trânsito na região. Sugerimos que os motoristas evitem passar por este ponto. Aviso de acidente na época. Construção do Minas Shopping, anos 90. Imagem aérea do canteiro de obras durante a construção do Minas Shopping na antiga região da União das Vilas, que deu nome ao bairro União. À direita a Avenida Cristiano Machado já com a Baisway, atual corredor do MOVE, que foi construído no final dos anos 80 para circular os trólebus de venda nova, e que foram fabricados mas nunca sequer chegaram a Belo Horizonte. Acima, o bairro Palmares. PUC Minas, década de 40. Imagem antiga da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Parece ser o atual prédio 15. Uma foto do Bar Panorama, década de 70. Amigos posam com o garçom para foto no Bar Panorama, Rua Cláudio Manuel. Detalhe para o rótulo preto da Brahma. Mesbla, anos 90. Todos aqui que têm mais de 30 anos devem se lembrar da tradicional Mesbla que existia na esquina da Rua Curitiba com a Avenida Afonso Pena. Hoje lá funciona uma faculdade e alguns escritórios. Estação ferroviária, década de 80. Chegamos ao fim, meus amigos. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage para não perder mais nenhum vídeo.